bom dia, meu irmão, minha irmã, nesta hora, dose de palavras, que não sei que hora que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, mas que seja sempre bom, tanto à noite como à tarde, como à noite, que você possa ter um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, na presença desse Deus que é maravilhoso. Dose de palavras, e nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. Eu creio que você está aí porque você ama ao Senhor, está sedento pela palavra. Quanto mais, não é? Para a glória de Deus. Que a shalom de Deus possa estar na tua vida, que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Bom é nós entendermos que nós somos propriedades particulares do Senhor. Bom é entender que nós temos um Deus que é Deus de amor, que é Deus de maravilhas, que nós precisamos realmente cada dia mais prosseguir em conhecê-lo, em agradar o coração de Deus, em buscá-lo mais e mais. Dose de palavras desta hora, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, que está no livro de Atos, no capítulo 14, o versículo 22, que diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uma palavra bem maravilhosa ali que Paulo está dizendo, depois de um ataque terrível, realmente depois de uma situação difícil realmente que ele teve, todos nós sabemos ali, mas eu vou ali resumir o que aconteceu para que Paulo falasse isso aos discípulos, que eles deveriam permanecer, que eles deveriam realmente estar permanecendo na fé. Ele estava ali exortando os discípulos, dando uma palavra para os discípulos, para levantar os discípulos de algo que havia acontecido com ele. Aqui nós vemos no capítulo 14, versículo 8, que eles estavam ali entrando na cidade de Listra, e havia ali um homem aleijado, havia ali um homem que era paralítico dos pés, que estava realmente com dificuldade desde o nascimento. Então ele era uma pessoa realmente que não podia andar, porque ele tinha aquela paralisia nos pés. E quando Paulo começa a pregar, porque onde Paulo ia, Paulo realmente era um homem de Deus, era um homem realmente que buscava a presença de Deus, a glória de Deus, e a Shekinah de Deus ia com ele aonde ele ia. Sabe, nós já começamos aí entendendo que nós, como pessoas separadas, escolhidas de Deus, que tendo o Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu creio que você também precisa ter esta Shekinah de Deus na sua vida, aonde você passar, aonde você colocar a planta dos seus pés, que nós possamos realmente ser luz e ser sal da terra para fazer a diferença. Na verdade, esse é o desejo de Deus para todos nós, que nós devemos estar posicionados no momento certo e na hora certa. E chegou o momento certo, na hora certa, ali para aquele homem que estava paralítico, porque o homem de Deus estava passando naquele lugar, naquela cidade, e a Bíblia diz assim que aquele homem ele começa a prestar atenção naquilo que Paulo estava fazendo, e a Bíblia diz que ele fixa os olhos em Paulo, e é tão lindo porque Paulo enxergou aquele homem também, e Paulo, pelo Espírito, ele viu a fé que aquele homem tinha, e ele traz uma voz de comando, e ele diz assim: levanta-te, endireita sobre os teus pés. E a Bíblia diz assim que ele levantou, ele saltou e ele andou. Meu, é lindo demais isso. Eu quero que você entre na cena, para que você possa entender tanto a ousadia de Paulo, usar realmente esta fé tremenda que move montanha, e realmente a ousadia dessa pessoa que estava leso dos pés, realmente crer nesta palavra, porque ele poderia pensar, ele poderia falar, mas tudo bem, eu tô assim, desde o nascimento, eu nasci assim, não tem como eu andar, eu nunca fiz fisioterapia, eu nunca fiz uma cirurgia, eu nunca fiz nada, como assim? Endireita, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se levanta e anda. E aí o que acontece? Acontece que a multidão, sempre a multidão, ela começa a ver aquilo que Paulo estava fazendo. Paulo estava com Barnabé, e ali
um milagre tremendo aconteceu, um milagre maravilhoso aconteceu. E a Bíblia diz assim que eles se ajuntaram, a multidão se ajuntaram, e eles começaram a querer levantar Paulo, levantar Barnabé, querendo dizer um milagre aconteceu, e eles estavam colocando este milagre não no Senhor Jesus, mas colocando este milagre ali como se fosse Paulo, como se fosse Barnabé, realmente que estivesse fazendo um milagre. E Paulo começa a não querer aquelas honras, não querer aquelas situações. Na verdade, Paulo foi atacado ali nos 3 níveis ali. Paulo foi atacado ali nas suas emoções, Paulo foi atacado ali na sua alma, Paulo foi atacado ali no seu corpo físico. Nós estamos numa guerra, meus irmãos. Nós precisamos entender isso, que eu sempre falo isso, mas muitas vezes nós não tantas coisas que acontecem e muitas vezes não levamos tão a sério isso, ou muitas vezes não entendemos, não ouvimos, e na hora de praticar muitas vezes nos esquecemos. A Bíblia diz assim que eles não quiseram, que eles não deixaram ali, e Paulo começa a falar, eu também sou homem igual vocês, de jeito nenhum, vocês não vão sacrificar nada, vocês precisam realmente entender. E ele fala assim no versículo 15, dizendo: varões, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vós, nós somos sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos e vos convertei dessas vaidades ao Deus vivo que está no céu, na terra e no mar e tudo quanto nele há. E Paulo começa a pregar também para a multidão, e começa a se derramar, e aquela multidão não quer nem saber, a multidão continua querendo sacrificar. E aí o que acontece? De repente, a multidão, quando Paulo começa a insistir na pregação, insistir realmente que não era ele que estava fazendo o milagre, o versículo 18 diz assim: dizendo isso com dificuldade, impediu que a multidão sacrificasse. Aí o que acontece? Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, aqueles homens. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção como o diabo como ele aproveita a situação. A Bíblia diz assim que vieram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, eles começaram a falar para a multidão palavras que não estão ditas realmente como eles falaram, mas eles convenceram a multidão, já que Barnabé não queria as honras, não queria as homenagens, não queriam ser adorados, então também vamos apedrejar eles. Vamos apedrejar eles porque eles não servem para nada, e vamos apedrejar. A Bíblia declara isso, olha aqui, ó: apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. É por isso que eu falo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Por quê? Porque como Paulo desmaia, ali foi um desmaio, de tantas dores que ele sentiu. Às vezes a gente lê assim, a gente não consegue entender muito bem, né? Não consegue assim se colocar assim no lugar daquela pessoa. Porque você vai ser apedrejado muitas vezes. A Bíblia diz assim que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus vão padecer as lutas, vão padecer ali as perseguições, vão padecer situações complicadas e situações difíceis, irmãos. E nós precisamos estar atentos realmente ali, porque nós somos sujeitos também a isso. A Bíblia vai dizer assim em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, eu quero que você entenda isso. Olha só: para que conheçamos a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira o que possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenhamos alcançado, que estejam perfeitos, mas prossigo para alcançar aquilo que foi também preso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Acontece que nós precisamos ter um alvo. Sabe o que acontece? Acontece que Paulo realmente ele tinha aquele alvo. Meu irmão, minha irmã, nós temos um alvo. O nosso alvo é levar realmente as boas novas, é realmente buscar as coisas que são de cima, não das coisas que são da terra. Nós precisamos entender isso e buscando as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra,
buscando o alvo que é Jesus, ficando perto de Jesus, automaticamente Deus vai nos usar com poder, com unção, com glória, com a presença dele, mas eu não posso sair do alvo. O que acontece? Paulo não saiu do alvo porque Paulo houve um chamado na vida dele. Há um chamado também na sua vida, há um chamado nas nossas vidas para irmos e darmos frutos, e os frutos realmente permanecer. Nós precisamos realmente andar da maneira que Deus quer que nós venhamos andar. Nós precisamos estar buscando essa santidade, essa presença, andando, agradando a Deus em tudo, frutificando em tudo. O que Paulo fez aqui, o que ele fez? Ele estava andando em Deus. O que ele fez? Ele estava agradando a Deus, porque não somente aquele rapaz, aquele homem foi beneficiado, mas toda aquela população que creu. E hoje nós que cremos e que estamos pregando sobre isso, falando sobre isso, falando, por quê? Porque Paulo estava no alvo, buscando realmente a presença de Deus, porque a vontade de Deus é essa, que nós venhamos realmente fazer também as obras que ele faz, e outras maiores nós vamos fazer. E ali Paulo é apedrejado. A Bíblia diz que ele é apedrejado até desmaiar, e eles achavam que ele estava morto. A Bíblia diz assim, que os discípulos rodeiam ele, que os discípulos levam ele, tiram ele da cidade, e ali o que acontece ele desperta. Isso é demais, porque ele desperta depois de ter acontecido tudo isso, e ele traz essa palavra, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é maravilhoso, aonde está dizendo que Paulo, depois de ser apedrejado, de quase morrer, ele desperta e ele começa a trazer ânimo para os discípulos, e dizendo para eles, viu, vocês precisam realmente permanecer na fé, vocês precisam realmente entender qual é o propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim, meu irmão, Deus tem um propósito para você. Nós precisamos entender qual é esse propósito de Deus para mim e para você. Coisa maravilhosa é essa? Porque muitas vezes nós somos apedrejados por palavras, pessoas se levantam muitas vezes para nos apedrejar, muitas vezes somos apedrejados por enfermidades que vêm muitas vezes sobre a nossa vida, muitas vezes somos apedrejados por não sermos compreendidos aqui, não sermos compreendidos ali, e nós queremos muitas vezes até desmaiamos por causa de problemas, de situações, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós voltamos os nossos olhos para o Rei de Deus, para o reino de Deus, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos um alvo, é olhar para Jesus, é buscar a santidade de Deus. Não é para nós desmaiarmos, não é para nós ficarmos mortos, não é para nós desistirmos quando passarmos por dificuldades, por situações. A palavra de Deus diz, quando passar pelas águas eu vou ser contigo, passar pelo fogo ele não vai te queimar. Nós precisamos ter esse ânimo para passar por todas as coisas e ser igual ao apóstolo Paulo, que ele estava confirmando o ânimo dos discípulos, dizendo, viu, vai valer a pena a gente pregar, continuar pregando. Olha só o que aconteceu, o homem lá, ele não andava, ele era coxo ali desde o nascimento, e olha só, pelo nome do Senhor, ele andou, ele se colocou sobre os seus pés, ele saltou. Não vale a pena, mesmo eu ter sido apedrejado, mesmo eu ter sido, mas eu falei, eu preguei, eu ministrei, eu fui realmente usado por Deus para realmente estar aqui hoje para nós, essa palavra para nós hoje, nos exortando também as dificuldades que passamos, as tribulações que passamos, todas essas coisas que nós passamos. O apóstolo Paulo, ele falava assim, eu sei passar por lutas, por dificuldades, sei passar fome, sei passar tudo, ele sabia passar. Por quê? Mas como ele sabia? Porque ele aprendeu em Deus. Sabe o que Deus quer? Que nós devemos aprender nele, a viver nele, a buscar ele, a ouvir a voz dele, que não é nos momentos de fome, nos momentos de tribulação, nos momentos de frio, nos momentos que a gente passa nessa terra de aflição, que nós vamos deixar o amado da nossa alma, o amor da nossa vida. Nós precisamos nos levantar, se levante para trazer bom ânimo para aqueles que estão perto de você e que muitas vezes não estão entendendo. Ele poderia falar, tá vendo? Eu não vou pregar mais nada não. Olha só, eu quase morri, fiz um bem para a pessoa lá, as pessoas não viram que eu estava fazendo bem. E sim, e o senhor não viu que eu estava fazendo bem para eles? Foi no teu nome que eu falei? E como assim? E tudo isso está acontecendo? Quer saber? Não vou mais fazer nada.
Né? Muitos falando isso. Quer saber? Eu não vou mais fazer nada. Aliás, eu não vou nem mais ler a Bíblia, eu não vou nem mais orar, eu não vou nem, tô de mal de Deus, eu não quero conversa com Deus. O apóstolo Paulo está exortando o ânimo dos discípulos. Foi ele que foi apedrejado e ele se posiciona. Minha irmã, meu irmão, se posicione. Você tem um Deus. Nós temos um Deus. Ele é real, Ele é soberano, Ele é poderoso. Exorte o ânimo também das pessoas que estão ao teu lado. Sabe, fale, não vale a pena. Sabe, nós vamos ter muitas tribulações, mas nós vamos entrar no reino de Deus. Vai valer a pena pagar o preço. Vai valer a pena nós estarmos nos derramando. Vai valer a pena nós não vivermos mais para nós, mas nós vivermos para Ele. As pessoas vão nos taxar e vão nos colocar como fanáticos muitas vezes, como pessoas que não têm o que fazer, só sabe ler Bíblia, só sabe se consagrar, que a vida não é assim, que a vida nós temos que curtir a vida, sabe, que nós somos muito alienados, que nós somos muito habitolados na palavra. Mas são esses adjetivos que estão nos dando que vão nos levar para o céu, que vai realmente valer a pena estarmos focados no Senhor. Não dê ouvido a vozes satânicas, não dê ouvido àquilo que não é da palavra de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é santo. Tem que ser isso que vem para a nossa mente e o nosso coração. Nós temos um Deus que diz para nós que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus vão padecer perseguições. Você entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo também que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No mundo, o Senhor Jesus disse, nós teríamos aflições. Mas Ele está conosco todos os dias. Mas Ele prometeu que dentro da fornalha Ele estaria lá. Deus enviou o quarto homem na fornalha. Deus enviou o anjo lá quando estava lá, que era o próprio Jesus, fechando a boca dos leões. Sabe, nós temos um Deus que abre o mar para o seu povo passar. Nós temos um Deus que faz sinais, maravilhas e prodígios, mas Ele quer que eu e você venhamos entender isso e se agarrar e entender que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Seja fiel ao seu chamado, meu querido, minha querida. Honre a Deus com a sua vida, porque vai valer a pena no nome de Jesus. Não é gostoso a gente ouvir dose de palavras? A gente vai se sentir fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Vai valer a pena em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que a Shalom de Deus possa estar invadindo realmente, tocando, permanecendo dentro de você em todo o tempo que nos resta nesta terra. Deus te abençoe. Dose de palavras.